Olá, eu sou Ana Paula Ivo, sou autora do programa Autohipnose Mudança Positiva, justamente para isso, para te ajudar a fazer mudanças positivas na tua vida e que com isso possas ter também uma inspiração no mundo. Então, eu hoje venho aqui para falar contigo sobre 3 pensamentos ricos e 3 pensamentos pobres. É isso mesmo, ajudar-te a descodificares qual é a forma como tu encaras o dinheiro, tanto do ponto de vista do gasto como do ponto de vista do investimento. Sabes que a forma como nós lidamos com o dinheiro tem muito a ver com aquilo que observamos na nossa infância. E nós trazemos muitas crenças da nossa infância para a nossa idade adulta e tendemos a perpetuar essas experiências, tudo isso que observamos e que se tornou numa crença onde? Aqui na nossa mente. Pois é, sabes que a nossa mente tem esse poder, não é? Tem o poder de bloquear e tem o poder de desbloquear. E eu hoje venho falar-te sobre o poder de desbloquear, mas para isso nós precisamos de entender algumas coisas. Por exemplo, eu trago aqui 3 exemplos de 3 pensamentos ricos e de 3 pensamentos pobres. Vamos ver se isto também faz parte da tua vida. Então, o primeiro pensamento é: dá uma semente a um rico e ele a plantará. Ou, justamente, dá uma semente a um pobre e ele a comerá. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o rico, quando recebe dinheiro, a primeira coisa em que pensa é: como é que eu vou multiplicar este dinheiro? O que é que eu posso fazer para tornar este dinheiro ainda mais real, possa aumentar a quantidade do dinheiro e garantir que nunca me falte dinheiro? O pobre faz exatamente o contrário. Ok, eu vou já comer esta semente porque pode ser que já não haja. Ou também o pobre investe muito na vida de acordo com o salário. Se recebe 100, tem uma vida para 100. Se recebe 1000, tem uma vida para 1000. Se recebe 10.000, tem uma vida para 10.000. E aí tu vais-me perguntar assim: oh Ana, mas 10.000 euros, por exemplo, não é ser pobre. Pois é, tudo depende. Porque realmente existe a crença de que ser-se rico é ter-se uma grande quantia de dinheiro no banco. Mas não é exatamente assim. E sabes que o rico, quando recebe este dinheiro e quando pensa em multiplicá-lo, ele está focado aonde? Ele não está focado na privação, ele não está focado na escassez, ele não está focado no medo pela carência, ele está focado na lei da abundância e na lei da prosperidade. A lei da abundância garante que nada falta para ninguém. Ou seja, garante justamente que há sempre que chegue para tudo e para todos. E a lei da prosperidade, que está inerente à lei da abundância, significa que faz crescer, faz evoluir. O pobre não pensa assim. O pobre fica dentro dos padrões da escassez, dentro dos padrões da privação e dentro dos padrões da carência. Então, imagina, o pobre que vive do seu salário, a mente, eu quando digo o pobre, estou a falar das mentes focadas na crença da pobreza. Então, o pobre diz o seguinte: ok, eu tenho um salário, eu vou fazer a minha vida de acordo com esta quantia de dinheiro, certo? E, portanto, quando se lhe dá a semente, enquanto o rico, quando recebe a semente, que é o dinheiro, obviamente, quando recebe a semente, imediatamente a planta, porque sabe que ela vai produzir outras sementes e, portanto, vai garantir que nunca lhe falte dinheiro, vai multiplicar. A mente pobre diz exatamente o contrário. Diz assim: não, eu vou ficar com esta semente, eu vou me alimentar desta semente. Imagina que essa semente é o salário e não tem importância nenhuma, eu vou ter a minha vida exatamente de acordo com este salário que eu recebo, se é 100 a 100, se é 1000 a 1000, se é 10.000 a 10.000, porque não faz mal, porque eu posso gastar tudo, porque no próximo mês há um novo salário. Já pensaste que isto é realmente uma crença muito limitadora? E que existe uma grande diferença na maneira como se encara e também na maneira como se investe o dinheiro, não é? O que é que te foi ensinado? Ensinaram-te justamente a viveres de acordo com o salário ou ensinaram-te do pouco a fazeres muito? Que é, recebes uma semente, lança à terra, planta essa semente e multiplica. Bom, deixo contigo aqui este primeiro pensamento, este primeiro paradoxo de pensamento, que é realmente muito importante, porque nós recebemos esta educação porque nós vimos de uma geração em que ter era algo muito importante, então tinha que se trabalhar muito para ter.
e o trabalhar muito para ter, tu já vais ver a seguir que está neste pensamento. Por exemplo, em português, nós tendemos a perguntar assim: quanto é que ganhas? Mas é curioso que na língua inglesa é justamente diferente. E o inglês diz assim: How much money do you make? How much money do you make? Pois é, dá que pensar, não dá? É um pouquinho diferente. Vou-te explicar. Quando tu perguntas, quanto é que ganhas? É pressuposto que tu estás a ganhar algo. Mas na realidade não é isso que tu queres perguntar, pois não. Tu estás a perguntar é quanto é o teu salário? Quanto vale o teu salário? Pois é, porque o salário não é um ganho. Um ganho é um presente. Quando tu recebes um presente, tu estás a ganhar algo, não é? E isso coloca-te numa atitude passiva, na atitude de receber, porque tu não podes sequer exigir, não é? O presente. Tu não vais exigir o presente, não vais quantificar o presente, não vais dizer, eu não quero esse presente, prefiro o outro presente. Não, tu não dizes nada disso. Um presente é algo inesperado que vem na tua direção, muitas vezes até com um certo reconhecimento, não é? Que vem na tua direção e isso para ti é um lucro, é um ganho, é algo que tu estás a ganhar só porque existes, ou porque fizeste alguma coisa boa, ou porque alguém te estima e te quer agraciar, não é? Isso é um ganho. Não sei se tu talvez pertenças àquela geração em que os avós, pelo Natal, pelo aniversário, davam sempre um dinheirinho aos netos para colocarem no mielheiro. E porquê que esse dinheiro ia para o milheiro? Porque isso era um ganho, não é? Isso é um ganho. Na realidade, tu estavas pacificamente a viver a tua vida e de repente vem a avó ou o avô e oferece-te um dinheiro. Isso é que é ganhar. Então, na verdade, salário não é um ganho, porque o salário depende daquilo que tu trabalhas. O salário, na verdade, tu trocas tempo, dedicação e trabalho por dinheiro. Então é uma troca, então o salário é uma troca. Quanto mais trabalhas, mais recebes, não é? Ou então, se não trabalhas tanto, também não recebes tanto. Portanto, é uma troca. E se queres ganhar mais, se queres, se queres receber mais, então tu tens que dar mais dedicação, tens que dar mais tempo e tens que trabalhar mais. Então existe realmente uma grande diferença entre o ganho e o salário, não é? Porque o dinheiro que vem do salário é um dinheiro de uma troca, não é um ganho. Então, realmente, quando alguém te pergunta quanto é que ganhas, essa pergunta não está correta. O que é correto é perguntar quanto é que recebes em troca pelo teu trabalho, não é? É muito interessante porque na língua inglesa, quando os ingleses perguntam how much money do you make, o que eles estão a querer dizer é quanto dinheiro é que tu fazes? Isso já faz mais sentido, não é? Porquê? Porque é suposto tu fazeres dinheiro, não é? E tu podes realmente fazer dinheiro. Se tu queres fazer mais dinheiro do que aquilo que é o teu salário, trabalhas mais. Se tu queres fazer mais dinheiro, provavelmente procuras mais atividades ou acumulas mais trabalho e mais atividades. Mas na realidade é um dinheiro que é uma troca daquilo que tu fazes. Então isto também é uma grande crença, porque parte-se do princípio, quando alguém te pergunta quanto é que ganhas, em vez de te perguntarem, ok, quanto dinheiro tu fazes por mês nessa empresa, não é? Ou quanto dinheiro essa empresa te dá em troca do teu trabalho? Estas são as perguntas corretas. Mas como aquilo que nos foi ensinado e aquilo que nos foi incutido mentalmente foi que salário é igual a ganho, então a grande parte das pessoas até fica numa margem de conforto, não é? E acredita que está a ganhar alguma coisa, quando na realidade não está. Portanto, é preciso realmente mudar, compreender e mudar o padrão para sair do pensamento pobre para entrar no pensamento rico, não é? Então, agora vamos à terceira dica. Esta terceira dica também é muito interessante. Porque é assim, imagina, o rico compra como se fosse pobre e o pobre compra como se fosse rico. Dá para acreditar, mas é verdade. Imagina, o rico, ele precisa de ter, quando vai adquirir alguma coisa, quando quer adquirir algo, tem sempre em mente três requisitos. Primeiro que tudo, ele reflete se realmente é mesmo muito importante e se ele precisa de verdade daquilo que à partida irá adquirir. Seja um carro, seja uma casa, seja uma roupa, seja um espetáculo, seja o que for, Antes de partir para a compra propriamente dita, antes de partir para a ação, ele reflete.
mas eu preciso realmente disto. Eu preciso disto para me sentir bem, eu preciso disto para ser feliz. A minha vida realmente está a precisar. Isto é realmente uma necessidade real que eu tenho. Bom, se ele então acredita que é uma necessidade, se ele chega à conclusão que é uma necessidade, então ele vai para a ação. E vai para a ação como? Ele vai às compras e quando chega ao sítio, à loja, ao local onde existe aquilo que ele procura, primeiro que tudo ele pergunta qual é o valor disto e ele regateia esse valor. Ele faz acreditar que aquilo que ele precisa não tem um valor assim tão grande, não é um valor assim tão grande. E por essa razão ele discute o preço. E ao discutir o preço, ele leva o vendedor, ele influencia o vendedor a fazer-lhe o maior desconto possível. Porque ele, como é rico, e se não comprar ali, ele compra no outro lado. E por conseguinte, a sua mente sabe disso. E como a sua mente sabe disso, sabe como influenciar. Porque tu tens a noção e tens quase a certeza que és sempre influenciado quando vais às compras, não é? Há sempre um empregado muito simpático, muito atento, que está ali para ti, larga tudo para te atender e diz: olha, este é bom, mas eu tenho ali um outro muito melhor. Olha, faz isto. E a maior parte das vezes tu nem sabes do que é que ele está a falar. Mas ele está, e tu sabes que estás a ser influenciada ou influenciado, mas não sabes como sair dessa situação por causa da tua mente pobre. Porque a tua mente pobre só sabe uma coisa, é que precisa daquilo. A todo custo. Custe o que custar. Então o que é que acontece? A mente pobre faz exatamente o contrário da mente rica. Faz exatamente o contrário. A mente pobre vai às compras e diz: eu preciso, antes que se acabe. Antes que não chegue para mim. Então essa compulsividade, isso torna-se num comportamento compulsivo em que tu não consegues fazer a distinção da tua necessidade real e da tua necessidade emocional. Então tu baralhas aquilo tudo e dentro de ti só sabes que é uma necessidade. Então tu compras. Compras, vais ao supermercado, tu tens uma lista de compras e quantas vezes tu não furaste já a tua lista de compras porque ela tinha lá 6 produtos e tu saíste lá com 20, por exemplo, não é? Porque entretanto estava mais uma coisa em promoção, porque entretanto talvez aquilo faça falta, está mais barato, então eu vou tentar. Não, realmente o pobre, na verdade, deixa-se influenciar pela carência, pela privação, pelo medo da carência, pelo medo da escassez e depois entra na privação. Porquê? Porque depois faz compras desnecessariamente. De certeza que já te aconteceu chegar a casa e dizer assim, mas para que é que eu comprei isto? Ou comprares uma roupa porque estava barata e colocas no teu closet e o que é que vai acontecer? Passas meses que não veste aquilo e depois um dia olhas para aquela roupa e dizes assim, mas por que é que eu comprei isto? Na realidade não precisava. Ou coisas para casa, ou a comida. Porque nós também lançamos muito estas emoções da carência, do medo da carência e da escassez para os alimentos, para a forma como nos alimentamos. E na verdade, quando chega a hora de pagar, custa o que custar, nem que pagues a prestações, nem que tu te endivides, mas na verdade tu preferes tudo isso do que abdicar daquilo que aparentemente é uma necessidade. Na realidade é o medo de não ter, o medo que não chegue. E isto é uma crença que foi incutida pelos padrões que nós observamos, que tu observaste, que eu observei e que muitas pessoas da minha geração também observaram. Então é muito interessante verificar realmente como estes 3 pensamentos, tanto ricos como pobres, nos podem realmente influenciar. Agora, quando tu, neste momento que já falámos sobre o assunto, de certeza que tu já consegues identificar como é que a tua mente pensa. Então tu já sabes que aqui tu tens 3 pensamentos ricos com os quais tu podes combater as crenças da tua mente pobre. E então podes realmente colocá-los em prática na tua vida. Quando fores às compras, fazes uma lista, antes de sair de casa, fazes a lista das compras e, por exemplo, em vez de comprares tudo para o mês inteiro, porque isso faz com que tu compres, por exemplo, começa a desintoxicar-te e fazer as compras todas as semanas. E tu vais ver que as tuas necessidades são muito menores do que aquilo que tu podes imaginar, porque tu hoje, no início do mês, queres fazer as compras para o mês inteiro. Mas tu não sabes quais são as tuas necessidades. Tu tens 30 dias para viver. Tu até podes comprar comida para 30 dias e não a utilizar. Porque há um dia que se calhar nem te apetece jantar, há outro dia que vais jantar fora, etc. Parecendo que não,
Mas sabes que a mente rica, ela não é conivente com o desperdício. Antes, pelo contrário, com o desperdício e a negligência. Mas a mente pobre, pelo medo de não ter e pelo medo que não chegue para si, muitas vezes desperdiça muito mais do que aquilo que consegue usufruir. E é muito importante nós termos esta consciência e é muito importante nós repensarmos a nossa vida a partir daqui. Então já sabes, tens aqui 3 dicas, que são 3 pensamentos ricos que tu podes a partir de hoje colocar em prática para realmente viveres melhor, viveres mais em equilíbrio e seres mais feliz também. Porque sabes que usar os princípios do pensamento rico dá-te uma grande liberdade, uma liberdade interior. Tu trabalhas o desapego, trabalhas profundamente o desapego. É curioso, não é? E passas realmente a viver em maior abundância, porque passas a precisar de muito menos do que aquilo que precisas hoje. Eu espero que estas dicas vão ao encontro também das tuas necessidades e que possam, pelo menos, quanto mais não seja, contribuir para que tu reflitas quando olhas para o dinheiro. Existe aqui uma outra coisa que não faz parte aqui destes pensamentos, mas que eu vou dar aqui uma dica bónus. Usa dinheiro, levanta o dinheiro no multibanco e usa o dinheiro na tua carteira. Nós portugueses temos um ditado que diz assim: olhos que não veem, coração que não sente. Então, quando os teus olhos olham para dentro da tua carteira, se não vêem dinheiro, a tua mente acredita que não há dinheiro. Então, isso alimenta a tua mente pobre. Mas quando tu vais às compras, por exemplo, em vez de pagares com o cartão, eu sei, é muito mais fácil. Claro que eu sei que é muito mais fácil, mas até tu poderes usar o cartão com a autorresponsabilização, com a tua mente, poderes usar o cartão com a tua mente rica, não é? Poderes pagar as tuas contas com o cartão conjuntamente ou através da tua mente rica, é muito importante fazeres a desintoxicação. E essa desintoxicação passa por, vais às compras, sabes qual é o dia em que vais às compras, tens a lista feita, tens uma noção de quais são os custos, então levanta esse dinheiro. E não gastas mais, não compras mais nada para não ires além desse dinheiro que tens na carteira. E deixa o cartão em casa. Não tenhas medo de deixar o cartão em casa. Vais ver que tu vais às compras, trazes tudo o que tu precisas e ainda te sobra dinheiro. Acredita em mim, eu já passei por isso e por isso posso estar aqui a dar-te esta dica. Então, penso que é importante refletirmos sobre estas questões. Eu vou fazer aqui alguns vídeos sobre as questões da economia e das finanças e como é que gerimos isto nas nossas vidas e o que é que o dinheiro tem a ver com as nossas emoções, o que é que o dinheiro tem a ver com o nosso comportamento, o que é que o dinheiro... Que triagem realmente o dinheiro faz na nossa vida. É muito importante, é simples, são dicas sempre muito simples, mas que te ajudam realmente a encontrar esse ponto de equilíbrio, essa liberdade interior. Tu nem imaginas como é bom ser livre do dinheiro, não ser escravo do dinheiro, ser livre do dinheiro. Ter dinheiro ou não ter, mas ser livre. É muito bom poder sentir isso, garanto-te. E eu tenho a certeza que se colocares em prática, a pouco e pouco, fores colocando em prática estas dicas, podes ter a certeza que tu vais sentir grandes mudanças positivas na tua vida. É para isso que servem estas dicas, para tu poderes fazer essas mudanças positivas na tua vida. Este vídeo hoje fica por aqui. Quero só primeiro que tudo, agradecer por estares aí desse lado e depois dizer-te que todas as semanas, à quarta-feira, eu estou aqui com um vídeo com conteúdos novos que são do teu interesse e que te vão ajudar a fazer essas mudanças positivas na tua vida e te vão permitir seres também uma inspiração no mundo, não é? Quando tu mudas positivamente, tu ajudas também outras pessoas a mudarem. Tu podes inspirar outras pessoas também a fazerem mudanças positivas. Por isso, se estás aqui no canal e a assistir a este vídeo, mas ainda não te inscreveste, podes aproveitar esta oportunidade, inscreve-te no canal, clica também no sininho, ativa também o sininho para receberes as notificações e já sabes, estou aqui todas as quartas-feiras com um novo conteúdo, um novo vídeo para te apoiar nessas mudanças positivas. Para te dizer também que aqui na descrição do vídeo estão todas as indicações, os links para as páginas nas redes sociais, onde tu podes acompanhar o meu trabalho facilmente e se tiveres alguma dúvida podes deixar ficar aqui nos comentários ou podes mesmo enviar-me um e-mail através das minhas redes sociais, que os meus contactos estão todos disponíveis para ti. Por isso fica o meu carinhoso abraço e até para a semana.